Atividade da página 8. Começamos com verificação de aprendizagem. Então, temos aqui mais uma situação problema. Ele diz assim: resolva as situações problemas. No campinho estavam 10 crianças jogando bola. Entraram mais 16 crianças para o jogo. Quantas crianças ficaram ao todo? Então, veja bem, estavam lá jogando bola 10 crianças. Ele diz o quê? Que entraram. Se entrou mais 16, quer dizer que aumentou a quantidade de crianças ou diminuiu, ok? Então, se entraram mais 16 crianças, quer dizer que aumentou. Reparem que nós temos aqui, nesse número 10 e nesse número 16, dois algarismos, certo? Então, nós trabalhamos aqui com unidade e dezena, unidade e dezena. Então, cada número desses tem que ser colocado na sua própria casinha. Olha lá, o número 10 é 0 na unidade e 1 na dezena. E o número 16 é 6 na unidade e 1 na dezena. A minha continha vai ser de mais, certo? E aqui eu vou colocar o valor que deu. Então, vai somar, ó, a mesma coisa que nós fizemos na aula passada. Eu tenho 0 unidade. 0 é nenhum dedo, ó. Tenho nenhum dedo aqui. E a esse 0 eu vou colocar mais 6. Então, quanto que vai ficar esse 0, que não era nada, mais esses 6 dedos aqui? Vai contar e vai colocar o valor aqui. Eu tenho uma dezena aqui, mais uma dezena aqui. Que número que vai dar aqui, então? 1 mais 1 vai por aqui, tá bom? Olha a pergunta que a situação problema está fazendo. Quantas crianças ficaram ao todo? Aqui, fazendo a adição, fazendo a soma, vocês vão ter um número de quantas crianças ficaram. Nesse R que está aqui, é R de resposta. Então, nessa linha comprida, vocês vão colocar uma resposta completa. Como é uma resposta completa, Pro? O que isso significa? Veja bem, se a pergunta foi quantas crianças ficaram ao todo, então a minha resposta tem que ser ao todo ficaram. E aí, quantas crianças? Vai colocar lá o número de crianças que vocês vão ter descoberto aqui. Então, ao todo ficaram tantas crianças. Isso é uma resposta completa, tá bom? Aí nós vamos para a segunda situação problema. Cascão tinha 23 bolinhas de gude. Num jogo com Cebolinha, ele perdeu 12. Com quantas bolinhas de gude Cascão ficou? Então, a primeira pergunta que a prof vai fazer é uma conta de mais ou é uma conta de menos? Se o Cascão tinha, se ele tinha, quer dizer que ele não tem mais, certo? Se ele tinha 23 bolinhas e quando ele foi jogar com Cebolinha, ele perdeu. Quando a gente perde alguma coisa, a gente está ganhando ou a gente está perdendo? A gente está ficando com mais ou está ficando com menos? Certo? Se ele perdeu, quer dizer que foi, certo? Ele não tem mais, ele perdeu. Então, a continha é de... Quem sabe? A continha é de menos, tá? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, nós vamos colocar a quantidade de bolinhas que o Cascão tinha, que era 23. Então, ó, 3 é da unidade, 2 é da dezena, então 23, certo? E vamos ver quantas que ele perdeu.
Quando ele foi jogar com Cebolinha, ele perdeu quanto? Ele perdeu 12. Então, vai ser 23 bolinhas que ele tinha, menos as 12 que ele perdeu, que foi para o Cebolinha, tá? Na continha de menos, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, na continha de mais eu acrescento, eu somo mais dedos. Na continha de menos eu tiro. Então, veja bem, eu tinha 3 na casinha da unidade, esses 3 aqui, ó, tá? Quanto desse 3 aqui que eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar 2, então olha só, tenho 3, vou tirar 1, 2, ficou quantos dedinhos aqui? Então essa é a resposta que eu vou pôr aqui. Aqui eu tinha 2 dezenas, eu tenho que tirar quantos dedos? Ó, 1, então ficou quantos dedinhos aqui? Essa é a resposta que eu vou pôr. Lembra da resposta completa? Nessa linha aqui eu vou colocar a resposta completa. A minha pergunta é: com quantas bolinhas de gude Cascão ficou? Então, minha resposta completa vai ser: ele ficou com. Aí vai descobrir quantas bolinhas ele ficou aqui na resposta, tá? Bolinhas. Então, ele ficou com tantas bolinhas. Isso é uma resposta completa. Aí vamos para a atividade número 1. Situação problema também. A professora vai arrumar aqui para ele voltar para o lugar certo, tá bom? Ó, a atividade 1 tá perguntando assim, também é uma situação problema, tá? Vamos arrumar aqui para ficar igual de vocês aí. Só um pouquinho. Bom, então ficou assim, ó. Deve estar mais ou menos igual aí, porque aqui agora da prof bagunçou tudo, tá? Ó, temos 2 situações problemas. Miguel, atividade 1, resolva situações problemas. Miguel ganhou de presente um jogo de quebra-cabeça. Ele montou 165 peças e ainda ficaram 120 peças na caixa. Quantas peças tem o jogo completo? Então, veja bem, ele pegou uma caixa que tinha lá um tanto de peças de quebra-cabeça, certo? Quando a gente vai montar um quebra-cabeça, a gente pode montar metade dele ou a gente monta ele inteiro? A gente monta ele inteiro, certo? Então, ele já tinha montado 165 peças. E ainda ficou na caixa para ele montar mais 120 peças. Então, minha continha é de mais ou é de menos? Para saber quantas peças tem o jogo completo. Para ser o jogo completo, tem que juntar todas as peças, as que ele montou e as que ele ainda tem que montar. Então, a minha continha vai ser de mais. Então, eu vou colocar aqui, ó, 165, que é o tanto de peças que ele montou, mais 120. Continha de mais, lembra que eu vou acrescentar, eu vou aumentar o número de dedinhos, tá bom? Então, ó, eu tenho 5 unidades, vou colocar mais 0, quer dizer, não vou contar mais nenhum dedo. Quantas unidades vai ficar aqui? Eu tenho 6 dezenas, certo? 6 dezenas. Eu vou colocar mais 2, ó, 1, 2. Quantas que eu fiquei? Eu tenho aqui 1 centena. Vou colocar mais 1, fiquei com quanto? Certo? Então, continha de mais. E aqui, resposta completa, ó. Quantas peças tem o jogo completo? Aí eu vou colocar o jogo completo tem tantas peças. Aí você vai descobrir quantas peças ele tem completo, tá? Depois temos aqui, para decorar a festa de Miguel, vamos arrumar aqui, né? Se a gente conseguir, é claro. Para decorar a festa de Miguel, sua mãe usou 165 balões.
Destes, 110 eram azuis e o restante eram vermelhos. Quantos balões eram vermelhos? Então, veja bem, ela usou ao todo, entre balões vermelhos e azuis, ela usou ao todo 165, tá? Desses 165, 110 eram azuis e o restante eram vermelhos. Quantos balões eram vermelhos? Então, eu tenho que fazer uma conta de mais ou uma conta de menos, certo? Para que eu saiba quantos balões eram vermelhos, eu tenho que tirar os azuis da história para mim saber quanto que ficou de vermelho. Então, olha lá, ela usou ao todo 165 balões. Desses 165, ó, 110 eram azuis. Eu quero saber quantos balões eram azuis? Não, porque isso eu já sei, ó, era 110. O que sobrou desses 110 é que são vermelhos. Então, que continha eu tenho que fazer para descobrir quantos eram vermelhos? Eu tenho que pegar dos 165, que eram todos os balões, e tirar a quantidade que eu tenho de balão azul. Quanto que é a quantidade que eu tenho de azul? 110. Então, eu vou colocar aqui, ó, 110. A minha continha vai ser uma continha de menos, tá? Porque eu tô tirando do tanto de balões que ela usou na festa, eu tô tirando os azuis para mim ver quantos vermelhos ficaram. Então, se eu tô tirando, eu tenho que diminuir os dedos, tá? Veja bem, eu tenho 5 dedos. Tenho que tirar 0, ou seja, eu vou tirar alguma coisa? Não. Então, vai ficar quanto aqui? Certo? Vai ficar 5 do mesmo jeito, tá? Aqui eu tenho 6, ó. 6 dedinhos. Eu vou tirar 1. Ficou quanto aqui na minha mão? Eu tenho um dedinho. Vou tirar esse 1. Ficou quanto? Então, aqui vocês irão descobrir a resposta e depois colocar a resposta completa. Quantos balões eram vermelhos? Eram tantos balões vermelhos. Essa vai ser a resposta completa, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês. Se ficarem na dúvida, podem me chamar, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.